continuidade à leitura do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 5, a partir do verso 19. Paramos na semana passada no verso 18, né? Vimos sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda, né? O tanque da misericórdia. E agora nós vamos continuar aqui, seguindo no texto do capítulo 5. Então, enquanto você pega um café rapidinho, pega a sua Bíblia, vamos então se compartilhar, né, a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, antes de nós iniciarmos a leitura e o comentário. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta tarde, pela tua presença conosco, pela tua presença com cada um daqueles que estão conosco também. Ó Deus, que o Senhor esteja nos edificando através da tua palavra, que o Senhor esteja, Senhor, pela tua palavra, nos exortando, nos ensinando, nos confortando, Pai, pela tua palavra, nos alimentando. A tua palavra mesmo diz que ela tem todos esses requisitos. Se assim conosco, te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. 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 Então, pessoal tentando aqui, beleza. Vamos à leitura, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 19. Matheus? Sim. Pode? Pode. Então Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade, lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os filhos que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida a si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Em nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sim que o testemunho que ele dá a mim, que dá a respeito de mim, é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito do que o meu Pai me enviou. O Pai que me enviou
Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não recebem. Se outro vier, em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem de Deus único? Não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa você é Moisés, em quem puseram a esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas próprias palavras? Amém. De que abra lá em Deuteronômio 18:15, né, porque Jesus fala aqui, né, que Moisés escreveu ao respeito dele, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui, ao ler esse texto, é que ele é uma continuidade do capítulo 5, pós-cura do paralítico. Lembram que... agora sim. Então, tá, eu estava com o microfone desligado. 18:15, né? Então, a gente precisa entender que esses versos, né, a partir do 19 do capítulo 5, que vão até o 47, isso, Deuteronômio 18:15, guarda ele aí. O que acontece? Ele tem um endereçamento, né? Ele é continuidade do texto anterior, né? No qual nós, então, na semana passada falamos, que foi a cura do paralítico. Quando Jesus cura o paralítico, ele pega o leito que ele estava, no qual ele era levado, né? A maca que ele era levado, porque Jesus ordena que ele fizesse isso, olha... levanta, né, pega a tua cama e vai embora. Ele era paralítico. Então, ele miraculosamente, né, Jesus promove um milagre, ele é curado, ele vai levar a cama dele, só que era no sábado. E no sábado, pela lei mosaica, né, pela lei de Moisés, não poderiam fazer nenhum trabalho. E aí ele é abordado pelos fariseus, que vão perguntar para ele, olha, vão ali interpelá-lo, dizendo para ele que não era permitido que ele, então, levasse aquela cama, porque era sábado e ele não podia trabalhar, segundo a lei, não podia se fazer nenhum esforço, porque o sábado é o sábado do Senhor, né? Eles deveriam guardar o sábado conforme a lei mosaica. E aí, então, o homem vai dizer, olha, aquele quem me curou, ele que me mandou pegar minha cama e ir embora. E aí eles perguntaram, mas quem te curou? E o homem não tinha identificado ainda Jesus naquele momento. Posteriormente Jesus fala com ele, né? E aí depois os fariseus voltam naquele homem e ele vai dizer, olha, foi Jesus quem me curou. Então, eles, por causa disso, eles já começam ali a querer matar a Jesus. Começar a traçar um plano para matar Jesus, porque Jesus estava violando a lei de Moisés, né, a lei do sábado. Então, se ele viola a lei do sábado, a lei de Moisés, ele não é um cumpridor da lei, ele está ali transgredindo, ele é um transgressor da lei de Moisés e portanto, ele não está servindo a Deus. Como é que ele vem em nome de Deus? E por isso a gente vê aqui Jesus, então, nesse discurso que é trazido por João, todo esse discurso que Jesus vai falar, ele começa falando do Pai,
da sua união com Deus, e ele termina, como nós vimos aqui, que o próprio Moisés falou dele. Esse discurso que Jesus está falando tem um endereçamento. O endereçamento era para os fariseus, estes que haviam interpelado o homem que carregava, esses que cobravam, né, do povo o cumprir a lei. Só que Jesus vai o tempo todo, então, falar com eles que eles eram, na verdade, legalistas, que eles não se preocupavam com o povo, né, mas sim se preocupavam consigo mesmos. Ele fala aqui no texto, né, nós lemos, que eles não estavam preocupados com o povo, né, e Jesus vem denunciando isso, né. E aí, então, a gente vê justamente aqui no discurso de Jesus, e esse discurso de Jesus é muito importante para que a gente entenda a missão de Jesus. A gente vê nos ensinos de Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, né, que ele fala como são aqueles que vão entrar no reino, né, que são felizes, né, são bem-aventurados, aqueles que vão ingressar ao reino dos céus, e tem várias formas, né, vários posicionamentos que as pessoas, esses que serão que vão ingressar no reino dos céus, né, eles são bem-aventurados e eles têm condições para entrar no reino dos céus. Então são ensinos que Jesus trata justamente da mensagem que ele traz a esta terra com a sua própria vinda, que é a chegada do reino dos céus. Isso a gente não pode esquecer, que Jesus vem trazer esta terra com a sua vinda a chegada do reino de Deus, do reino dos céus. Este reino de Deus, este reino dos céus, embora esteja, né, chegando com Jesus neste mundo, ele vai atuar neste mundo, ele não compactua com os reinos deste mundo. O que significa isso? Não compactua com as políticas deste mundo. Jesus denuncia muitas vezes a política romana, né, da agressividade, da morte, ali, da opressão. Isso é muito claro quando ele diz assim: olha, que se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, né, e siga-me. O que ele está falando? Ele está vendo, né, eles estão vendo que são crucificados, ou seja, você vai, para me seguir, você vai seguir uma outra lei, né, em Deus, e uma outra política, que é a política no amor, na misericórdia, na compaixão de Deus. Você vai acabar lutando contra estas forças opressoras do mundo, e isso não vai agradar muita gente, e você vai ter que tomar a sua cruz, né? E tomar a cruz é justamente você está fazendo oposição àquele regime político, né? Aquele regime de opressão. Mas Jesus então faz esse tipo de coisa, e ele, né, ataca, ele não se preocupa com isso, porque o reino de Deus, ele é maior do que os regimes do mundo, porque a operação dele é no âmbito espiritual, né, é no âmbito da ação de Deus na vida do ser humano. E essa ação é uma ação que ela está para além das intervenções humanas, né, sejam elas nos saberes, né, cognitivos, seja ele em termos racionais, né, há uma atuação do próprio Deus, do seu Espírito na vida daquele que crê. Então, justamente quando Jesus vem, ele vem neste poder, ele vem no poder do Espírito Santo, e o Pai está com ele. Então, a Trindade, né? Essa palavra Trindade não existe na Bíblia, mas foi um termo cunhado por um teólogo, né? Santo Agostinho, que vai então entender que a ação de Deus, ela é triuna, né? É o Deus triuno. Então ele vai cunhar esse termo Trindade,
que é a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são três, mas de forma unitária eles atuam. Então é justamente que Jesus vem nesta atuação do reino dos céus, onde a sua presença tem a presença do Pai e tem a presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus vai começar aqui falando em verdade, né? Em verdade. Esse termo aqui no grego é amém, amém, né? É até interessante, né? Amém, amém. Né? Em verdade, lhes digo que o Filho, e ele já se coloca e se posiciona, ele é o Filho, como João traz no início lá do prólogo, o Filho unigênito do Pai, né? O único gerado pelo Pai. Então, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Então, aqui não é uma condição hierárquica, como vai dizer um certo teólogo lá, né, que causa uma polêmica com isso, enfim, sobre a hierarquia. Então, se há uma hierarquia, Deus Pai é maior e aí Deus Filho, né, o Filho é menor, então o Filho é menor. Não está falando isso aí. Jesus está falando da unidade, né, que ele está ligado com o Pai. É justamente. Então, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Tanto é que quando Jesus ele vai ser provado, né, ele vai ser testado, ele vai passar no exame lá do deserto. Eu gosto de falar isso, porque falar tentação é um negócio, né, porque essa palavra lá no grego significa isso. Né, quando ele vai passar por aquele teste, né, no qual o diabo oferece várias coisas, né, várias opções, três, né, opções dele usar o poder de Deus, né, poder na vida dele, ou vai oferecer justamente o poder deste mundo, o reino deste mundo. Jesus sempre vai estar submetido ao Pai, né? Transforma essas pedras em pães, usa o teu poder. Você não é o Filho de Deus? Usa o teu poder. Mas Jesus está o que? Ali ligado ao Pai, né? Ele não tem, ele tem esse respeito ao Pai, né? Então há esta ligação com o Pai. E aí Jesus vai dizer, não, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está ali, Jesus não é rebelde contra a lei, ele não é, como a gente vai ver aqui, né? E eles pensavam isso, os fariseus, e Jesus está falando para os fariseus, ele não é até rebelde contra a lei. Os fariseus pensavam, poxa, ele cura e manda o camarada pegar a cama dele e andar. Mas olha só, eles não conseguiam ver que Jesus está agindo em prol da humanidade. Ele vem resgatar, vem restaurar a vida. Então há uma crítica aqui também que Jesus faz à própria religião judaica, que havia... a gente vê essa crítica lá no início, né, que ela estava vazia, ela estava petrificada, né, com as talhas lá de pedra, ela não tinha mais um efeito, mas aqui ela se tornou até uma religião de morte e não de vida. Jesus está, eu estou falando isso aqui tudo com base que nós lemos aqui, no qual nós lemos. Jesus fala sobre isso. A gente vai continuar lendo aqui, a gente vai entender isso, né? Mas ele fala, eu estou junto com o Pai neste propósito. Por quê? Por que ele está junto com o Pai? Porque o Pai o enviou. Né? Ele falou lá no início, lá em João, né? Que ele foi enviado, né? Porque Deus amou, né? É o João 3,16, né? O famoso João 3,16. Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, olha só que Jesus é enviado pelo próprio Pai para, então, fazer esta renovação, digamos assim, na própria criação. Por isso que Jesus restaura a condição
de dignidade da mulher, ele restaura a condição de dignidade da criança, ele restaura a condição, ele vai restaurando a condição de dignidade daqueles que na sociedade, inclusive, estavam sendo vistos, sendo colocados de forma indigna, né? E a própria religião estabelecida por Deus, né, para o povo, né, para aqueles homens, por aqueles homens, os líderes, tinham perdido essa visão. Né? E a gente tem que tomar cuidado, porque né, o chamado povo evangélico hoje, né, então eu prefiro colocar os cristãos, nós devemos tomar cuidado, porque podemos perder a visão também, esta visão de Jesus, de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus, no mundo de hoje. Então há distorções dessa visão. Eu falei isso na pregação, né, de domingo, onde podemos colocar a religião, ou trazer a religião ao nosso serviço. Né? Então muitos líderes religiosos trazem a religião. Podem se falar de Jesus, né, pode falar das coisas, mas muitos acabam colocando a religião, né, ao seu próprio serviço. E a religião em Jesus, né, o cristianismo não é isso, a mensagem de Jesus é desse resgate de Deus, uma restauração dessa criação que havia sido digamos assim, estou tentando arrumar um termo aqui, né? Se eu falar caída, né, por causa do pecado lá, né, primordial, né, digamos assim, mas restaurar aquela criação que havia perdido, na verdade, né, e isso eu acho que é o principal, havia se distanciado de Deus e havia perdido, então, esse referencial da presença de Deus nas suas vidas. Eu acho que isso é o melhor, porque Jesus vem para unificar, né, ele veio para trazer, então, se aproximar o homem novamente de Deus. O véu do templo é rasgado, não há mais um sacerdote, o sumo sacerdote lá que vai lá oferecer, e ele mesmo podia ser, ao oferecer lá um sacrifício no Santo dos Santos, se ele não tivesse uma condição lá conforme os rituais de purificação, né, se ele não tivesse dentro daquelas condições, ele poderia morrer, inclusive. Então Jesus, ele vem a trazer a condição de estarmos diante do Pai através dele, pelo seu sangue. Então, ele vem nos purificar, né? O seu sangue purifica. E aí, a gente começa a entender justamente de novo lá a purificação, né? Lá do primeiro milagre, do casamento, que Jesus restaura a união matrimonial do homem e da mulher. Olha só, tudo vem trazendo, né? E aqui, então, esse ensino de Jesus, né? Falando que ele está em consonância com o plano de Deus para a criação. Ele está junto, né? Ele está nessa aí, e agora ele é o homem, né? E está sofrendo as agruras de ser um ser humano, né? Porque é difícil, né? E aí, e uma delas é justamente o não entendimento, né? Das coisas de Deus. Né? Então, e aí ele continua, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, Jesus vem para justamente dar a vida, para ressuscitar a vida. Jesus vem aqui com o propósito de vida. O propósito de Deus sempre foi de vida. Quando Deus resgata o seu povo que estava lá para ser perdido, inclusive no Egito, ele traz o povo de novo à vida. Ele leva o povo para a terra que ele havia prometido, né?
no qual os patriarcas já haviam passado por aquela terra, mas não era o momento, né? Depois foi o momento lá e Deus conserva o seu povo com uma promessa de que viria do seu próprio povo um que traria esta plenitude de Deus para os homens. E aí eu estou colocando até o apóstolo Paulo, né? Aqui quando ele fala de plenitude aos Efésios, sobre a plenitude de Deus. Em Jesus é que está a plenitude de Deus. Eu não sou pleno de Deus, você não é pleno, ninguém é pleno de Deus. É em Jesus. Jesus é a plenitude da manifestação de Deus, o próprio Filho. E ele está em consonância. Então ele pode, sim, agir. Claro que ele age estando ligado ao Pai, mas ele age, ele também tem uma ação própria, né? Aqui que Jesus fala, e o Pai, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer, né? E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus aqui dizendo que ele é juiz. Mas como é o juízo de Jesus? E aí a gente coloca aqui, Jesus cita João, fala do testemunho de João. O julgamento de Jesus é diferente do de João. É um julgamento de escolha, digamos assim, né? O julgamento, lembrando do julgamento de João, como é que era o julgamento de João? Era um julgamento rigoroso, né? Eis que o machado está à raiz das árvores, né? Se arrependam, senão você vai ser cortado. Então era um julgamento rigoroso. Jesus, ele faz um julgamento, mas este julgamento de Jesus é a própria pessoa que vai se julgar pela sua escolha. Ou com o filho, ou sem o filho. Então, se você escolheu não querer o filho, tudo bem. Só que você já está condenado. É algo interessante, né? Mas Então, Jesus não julga, né? De certa forma. Ele traz uma escolha, a possibilidade. Aqueles que querem estar comigo, vão estar comigo. Mas aqueles que não querem estar comigo, não estarão comigo. Agora, não estar com ele significa não participar das coisas de Deus a partir daqui, né? E na eternidade também. Então, a partir do convívio com o Senhor aqui, né? Participando das coisas de Deus, e a eternidade com ele, aqueles que querem estar com ele. Aqueles que não querem, então vão estar separados de Deus, na eternidade também. Se o reino de Deus é de paz, é de amor, é de misericórdia e de compaixão, é isso que você vai ter na presença de Deus, né? E não estar na presença de Deus é justamente estar sem, né? É não querer isso. Então, é estar à mercê de você mesmo, da sua própria escolha. Por isso que ele vai dizer, né? Para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Por isso que o Pai confiou o julgamento ao Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, dizer que crê em Deus, mas não crê em Jesus como Filho de Deus, não está honrando o Filho e, portanto, não está honrando o Pai, né, que o enviou. Isso já é um julgamento. Né? Eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus, né, como Senhor e Salvador, então não está honrando o Pai que o enviou. Tá? Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então Jesus promete, sim, né? Ele traz a promessa de vida e traz a promessa de vida eterna, né? Quem pensa que Jesus traz a promessa só de vida eterna, porque a gente vai então somente ter, né? Isso é um discurso daquelas pessoas que não conhecem a Jesus e que acabam entendendo não conhecem a palavra de Deus, a palavra de Jesus, entendem de forma parcial
aí a mensagem do Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Cristo. Ou seja, de que então esta vida que Jesus proporciona somente vai proporcionar, né, na eternidade, né? A gente só vai viver e ter uma alegria, né, etc, na eternidade. Não. Jesus ele demonstra isso a partir daqui, com a própria cura daquele paralítico, que estava lá 38 anos esperando naquela crença lá das águas se moverem, esperando naquele pátio onde era ensinado a Torá, mas que os fariseus estavam lá só para fiscalizar, ver se alguém estava fazendo algum tipo de trabalho. Nem para um deles lá falar assim, olha, vem cá, você está aqui há 38 anos, não, rapaz, eu vou ficar aqui contigo, né? Vou colocar alguém aqui, né? Para quando mexer a água, olha, não vamos te jogar lá para você ser curado, né? Quer dizer, não tinha nada disso, porque não havia misericórdia, não havia amor. Então, o que Jesus vem e o que ele traz aqui é esta face de Deus, do amor de Deus, da misericórdia. E quando Deus, ele, então, a gente vê no Antigo Testamento, às vezes muitas guerras, né? Muitas coisas que acontecem lá, mortes, né, violentas, etc, etc, etc. Mas a gente não pensa que cada tempo e cada época é uma época. Mesmo tendo isso tudo registrado na Bíblia, a Bíblia né, o Antigo Testamento é doce, né, mesmo os salmos lá, quando o salmista vai dizer que perseguiu os inimigos, os alcancei, os consumi, os atravessei, porque aqueles inimigos eram mesmo cruéis, né? Você dá uma lida assim, nas civilizações antigas, o que muitos povos faziam, não chegava nem perto do que o israelita fazia com o inimigo. Ele nos combates, né, na antiguidade, eles iam lá e guerreavam e matavam, mas tinham povos que tinham requintes de crueldade terríveis, né? É só a gente citar, por exemplo, os assírios. Então, a gente vê aqui que Jesus vem com esta mensagem de escolha e de escolha de vida. Deus é vida. Deus é amor. Né? Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só. Então, já está com Jesus aqui, você passou da morte, né, de uma morte separado de Deus para a eternidade, sim, para a vida. E esta vida não é só lá, quando você partir deste mundo, mas acontece já aqui, porque a ação do Senhor Jesus, sim, né? Não da pessoa de Jesus, porque Jesus partiu dessa terra, mas do seu Espírito Santo, que opera nos corações, né? No qual ele deixou, era promessa do Pai. Não, promessa. Jesus faz uma promessa que vai rogar ao Pai: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu rogarei ao Pai. Olha só, né? Eu vou pedir ao Pai: Pai, envia o seu Espírito Santo. E a promessa que promessa que Jesus faz de pedir, mas também é promessa que já está lá no Antigo Testamento, né? Em Joel, quando Joel, que é citada por Pedro, nos últimos dias derramarei o meu espírito, né? Que Joel fala lá, e Pedro, então, no seu discurso, vai dizer: olha, essa profecia se cumpriu aqui com a gente. E agora, né, a partir dos discípulos ali, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, todos os que creem são batizados no Espírito Santo, recebem o Espírito Santo nas suas vidas. Amém? E passam a andar com Jesus, e passam a andar com aquele que tem a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E aqui a gente pode entender de forma alegórica, né, como mortos espiritualmente, mas havia uma crença, sim, né, também judaica, de que os que estavam mortos nos seus sepulcros com a vinda
de Deus, da ressurreição de Deus, eles iam ressuscitar. Isso tá, o apóstolo Paulo também coloca num dos seus escritos, né? Mas a gente pode entender aqui, talvez que ainda permanecia essa crença dentro da comunidade. Né? Então não importa, né? Se você foi morto e foi colocado num sepulcro e ouviu a voz do Senhor, o Senhor vai levá-lo, né? Ou se é de forma figurada, né? Se você então, na verdade foram aqueles que ouviram, né? Antes a mensagem de Cristo. Então você que estava morto reviveu aqui de forma metafórica, né? E ao ouvir então a voz, viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, Jesus é o Filho do homem, essa é uma figura escatológica, né? Uma figura que viria para trazer então uma redenção para Israel, né? Uma figura aqui divina que é trazida, né? Que então falada, né? Pelo profeta, por Daniel, né? No seu livro, sobre que seria um ser divino, né? Com poder, né? E este ser, Daniel, ele o chama lá, né, na palavra que ele tem, no oráculo então, que Deus dá a ele, de Filho do Homem. Então Jesus está fazendo essa referência. Né? Somente Jesus é que se autodenomina Filho do Homem. Nenhum outro, em nenhum outro escrito, os discípulos não usam esse termo para Jesus. Usam o termo de Filho de Deus, Filho de Davi, né? O Messias, o Cristo, mas não o Filho do Homem. Então Jesus se autodenomina o Filho do Homem. Ele está dizendo, olha, eu sou aquele da profecia lá de Daniel, eu sou aquele lá no qual os profetas falaram, né? Quando se referiram a esse Filho do Homem. Não fiquem maravilhados. Ele está falando isso aqui porque, lembrando, né, para quem Jesus está falando? Para os fariseus, porque eles conheciam isso. Eles conheciam esses escritos, conheciam estes termos. Né? Então Jesus está ali falando, olha, sou eu. Sou eu que havia de vir. Né? Aqui é um discurso, porque assim, eles estavam ali indignados porque aquele homem estava carregando a sua maca, né? E quando então eles vão perguntar para ele, eles vão dizer, olha, aquele que me curou, então que negócio é esse? Né? Ué, que negócio é esse? Então, se ele veio da parte de Deus, ele não deveria... Olha a cabeça deles, né? Se ele vier né? Não está no texto isso, né? Eu estou interpretando aqui, mas talvez tivesse um pensamento deles. Não, se ele veio da parte de Deus... Ele não podia falar para aquele homem pegar e carregar a sua maca, né? O seu leito lá, porque ele não sabe que no sábado não pode fazer nenhum trabalho. Olha só a ignorância espiritual daqueles homens. E Jesus estava dizendo, olha, vocês não estão conseguindo ver. E Jesus fala para eles em determinado momento isso, e aí que eles vão se dar conta de que essa mensagem que Jesus está dizendo diretamente para eles, eles vão ficar mais irados ainda e vão lá armar um plano para matar Jesus, para prendê-lo, para matá-lo. Né? E aí então, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Isso também, aí, de certa forma, há uma crença aqui na questão do juízo, daqueles que fizeram mal, e daqueles que fizeram bem para a ressurreição da vida. E Jesus vem trazendo aqui, justamente, olha só, eu estou fazendo bem. Ou não? O que vocês acham? Sim, Justamente. sim. Né? Então, eu estou fazendo uma pergunta
É como se Jesus estivesse perguntando para eles, né? O que vocês acham? Eu estou fazendo bem ou não? Né? Mas na cabeça deles estava o seguinte, não, você está fazendo mal. Você deveria você tem segunda, quarta, sexta, você tem domingo, segunda, quarta, sexta. Você vai fazer isso no sábado? Olha só, Jesus estava justamente ali tentando quebrar esse legalismo deles. Né? Porque eles estavam presos a isso. E isso é algo que pode acontecer com a gente. Né? Pode acontecer com as igrejas. Ficarem presas a determinadas coisas legalistas e não verem justamente qual é a mensagem de Deus, o que Deus quer, que Deus proporciona, que Jesus veio fazer essa terra. Né? Eu não falo com determinada pessoa porque ela é daquela religião. Eu não falo porque aquela pessoa lá, mas ele não é irmão em Cristo Jesus. Não, ele é, mas ele é daquele partido político. Mas estão entendendo? Sim. Então, a gente pode perder o referencial. Eles tinham perdido o referencial das coisas de Deus. Eu não podia nem cortar o cabelo. Não. E aí, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E aí eu repito, né? Por que é a vontade daquele que enviou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Quem é o que dá testemunho que Jesus está falando aqui? Que o próprio Pai, o próprio Deus dá o testemunho dele. Mas outros deram testemunho também. Jesus não ficava falando, olha, afirmando, se reafirmando. Havia aqueles que davam testemunho dele. Olha, este é. E ele vai falar de João. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano. Porque Jesus reitera aqui que o testemunho maior que ele tem é do próprio Deus. E qual é o testemunho que Jesus tem do próprio Deus? Porque ele vai em nome de Deus e cumpre a sua missão, digamos assim, e ele opera os milagres. Deus testifica os seus milagres. Há um testemunho de quando Jesus é batizado, de que eles ouvem a voz. Ao descer o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba sobre Jesus, eles ouvem uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Então, essa é... E aí, então, Deus está com Jesus. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Então, o desejo de Jesus, embora estivesse falando para os fariseus lá, ele está falando dos fariseus, para os fariseus. Meu desejo é que vocês sejam salvos, porque João, já no prólogo está lá, veio para o que era seu, veio para os seus, mas os seus não receberam, eles estavam hostis a Jesus, eles tinham um poder religioso, eles não conseguiam ver aquilo, o poder político-religioso deles era maior nos corações. Aí ele fala de João. Aqui, nós lemos, João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Vocês deram ouvidos a João. Quando eles vinham até João, lá nos outros evangelhos, a gente lê que João diz assim, raça de víboras. Quem vos ensinou, ele está falando para os fariseus, para os escribas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então eles vinham até João e eram batizados, tinham esse batismo de arrependimento. E aí Jesus diz, vocês se alegraram um pouco com a luz de João, porque vocês tinham João como profeta, de fato ele é o último,
Jesus vai colocar João numa figura de Elias ali como o último profeta, né? No status de profeta. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então, é justamente, Jesus está falando, eu faço essas obras, vocês viram, e ele foi curado, mas porque o Pai me enviou, eu estou com o Pai. E de certa forma, assim, quando a gente vê aqui que ele fala, né, que o Pai ressuscita e eu também ressuscito a quem quer, né, quem quero. Então, há uma referência também ao Antigo Testamento, quando, por exemplo, o próprio profeta Elias. Elias, em Deus, ressuscitou, né, um jovem, né, ressuscitou uma criança. Eliseu, depois de Elias, também operou em Deus. Então, eram profetas que eles consideravam. Então, Jesus vem numa figura de profeta aqui também, mas eles não estão vendo, não conseguem ver, né? Ele está em Deus, está com o Pai, ele está com o próprio Pai, né? O que Jesus está dizendo, olha, ele dá o testemunho porque as coisas estão acontecendo, vocês não conseguem ver isso, né? O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado o testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem ouviram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Então Jesus faz uma crítica dura a eles. Olha, vocês têm a palavra, mas essa palavra não tá no coração de vocês, não está permanente em vocês. Porque vocês não creem. Vocês não estão conseguindo ver, né? Os discípulos viram, escreveram aqui, João, este verdadeiramente é o Filho de Deus. E eles eram o quê? Do povo. Eles eram judeus, né? Do povo. Mas os religiosos da época de Jesus não viram, né? Se viram, né, de certa forma, né, viram ali, mas... Bom, vamos ficar aqui, né, como a gente viu Nicodemos, né? Vamos ficar aqui na nossa. Ou José de Arimateia, que fala, não, olha só, não, eu vou ceder o meu túmulo lá. Era caro, né? O José de Arimateia era rico. E se Jesus não fosse alguém que tocou realmente o coração dele, ele não ia ceder o túmulo, né? E na profecia do Salmo, ele vai ser enterrado, né, com... lá de Isaías, que nós lemos no domingo, né, 53, ele foi colocado com os ricos, né? Olha que legal, né? Então, se um rico não ia dar um túmulo para qualquer um, se ele não tivesse sido tocado no coração, mas o que acontece? Eles estavam ali, tinham uma opressão, né? Aquela questão, né, do poder, era um poder religioso, mas era um poder político religioso. E a gente sabe como é que são os poderes políticos, né? O camarada, né, ele vai na onda daquele que está, né, que tá bem, né? Depois ele abandona. Esse camarada aí está mal, então a gente vai dar uma abandonada agora, vamos mudar de partido, vamos ficar sem partido. É assim, né, politicamente falando. E eles também eram, né, porque estavam ligados ao poder, não ao poder de Deus, mas eles usavam o poder religioso para deter este poder humano sobre o povo, né? E nós precisamos, então, olhar para os textos bíblicos e ver à nossa volta também o que está acontecendo e distinguir, né, o que realmente é de fato as coisas de Deus e o que de fato são coisas humanas, do mundo, né? Jesus está falando para eles. Também não tem a palavra permanente em vocês, né? A palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? Então, vocês examinam, porque vocês julgam ter as Escrituras, né? Então vocês examinavam as Escrituras para que
a Escritura tem vida, né? Só que vocês não estão conseguindo ver que elas estão testificando de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito a glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Isso aqui é a paulada, né? Ali, para os fariseus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não. Tudo isso que Jesus está falando, porque eles não admitiam, eles não admitiam que fora feito uma cura maravilhosa. Tinha um camarada lá que, olha só, quantos anos muitos viram aquele paralítico. Deviam conhecê-lo. Oh, e aí, cara, como é que você está, né? Passava lá, mas cadê aquele paralítico agora? Não, o paralítico foi curado, né? E de ser curado, poderia Mas, então, aí que tá, né? Justamente, e aí que tá, porque assim, não, o paralítico foi curado. Ao invés de eles falarem assim, nossa, que bênção, glória a Deus, olha, o paralítico foi curado, o que aconteceu? Ele pulou na água. Não, teve um cara que veio aqui, quem é esse cara? Olha, né, Jesus. Não, peraí, foi no sábado. Não, no sábado está carregando. Não, está errado isso aí, não está condizente com a lei. Olha só, tá entendendo? Então, isso que Jesus está tentando mostrar para eles, né? Vocês não estão aqui, vocês não estão procurando a glória de Deus. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança, né? Então, a gente vai ler daqui, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Então, Deuteronômio 18:15. O que está escrito aí? O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Amém. Olha só. Então Jesus resgata esta fala de Moisés, que é uma profecia sobre um daqueles que estariam entre os irmãos, que se levantariam e que viriam no poder de Deus, né? A ele ouvir. E Jesus está falando aqui, e eles não estão ouvindo. O milagre, Jesus está fazendo um milagre, e eles não estão vendo, não estão ouvindo. Ele já tinha em mãos, na época, Deuteronômio, já, né? E aí, então... Isso aí. Então, o que o pessoal está falando aqui é porque que foi falado aqui, porque, né, a gente está aqui, mas tem um pessoal aqui também aqui com a gente, né, que está sem o microfone, mas a pergunta foi que se eles tinham esses escritos, né, o do Deuteronômio tinha, né, que faz parte dos 5 livros ali, dado como autoria de Moisés. Por isso que Jesus fala que Moisés falou dele, escreveu a seu respeito, que é justamente o texto no qual você leu, que está lá em Deuteronômio 18:15, que seria levantado, Deus levantaria dentre os próprios irmãos um que falaria, né, que viria, que seria acima de Moisés, né, falaria em nome de Deus, falaria por Deus, e aí aquele deveria ser ouvido. Moisés falou isso, né? E Jesus está falando, olha, Moisés falou isso aí, só que vocês não estão me ouvindo, né? Se porém não crerem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras, né? Então, se eles não estão crendo no escrito de Moisés, quer dizer, eles pegam lá a lei e cristalizam essa lei, né? Vão engessar
a lei, e a lei se torna maior do que o ser humano. E Jesus vem falar assim, olha, vocês aqui estão endeusando a lei. Deus é maior que a sua lei, né? E está aqui quem é o Filho de Deus. Então, eu posso fazer a hora que eu quiser, só que vocês não estão vendo, né? Porque vocês estão aí, mas na verdade, né, por que eles estavam, né, aquele negócio e batendo lá na lei? Porque eles tinham um domínio, né, sobre o povo. Justamente, era o uso da lei mosaica, né, em proveito próprio, para manterem um domínio, para manterem ali uma posição de autoridade, né, para manterem uma posição, então, de domínio sobre o povo. E aí, com isso, esqueciam do que, de fato, a lei de Deus veio proporcionar, né, ao povo, né, enfim. Então, amém. Aí a gente fica aqui nesse finalzinho aqui, né? Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então a gente deve crer sim nos escritos de Moisés lá, né? Claro que há muitas ressalvas sobre a lei, porque Jesus, ele não veio, como ele vai dizer, não veio abolir a lei, não veio acabar com a lei, mas acontece que, claro, que com o seu ato de sacrifício e salvação, né, seu ato sacrificial, ele aboliu com os sacrifícios de animais, etc, etc, etc. Então, o que Jesus está apontando é que há um cerne da lei, há um centro da lei, e é isso que nós precisamos entender, que é justamente deste amor de Deus para com a sua criação, para com o homem, né, o ser humano criado sua imagem e semelhança, né, sua imagem e semelhança. Então nós devemos sim ouvir a palavra de Jesus, né, e sem deixar de também ler, estudar o Antigo Testamento, porque eles se completam. E devemos ter esse entendimento, né? Não usar o Antigo Testamento lá como muitos têm usado aí indiscriminadamente para justificar determinados atos, né? Mas entender na proporção aqui, digamos, né? Vou usar uma palavra aqui, sistêmica, né? Do sistema bíblico, qual é a mensagem que é trazida para nós. Amém? Então, aqui conosco, né, pastora Elizabeth Neves, Deus abençoe. Amém. Amém. Teresa, a Teresa também está aqui. Suelen, Deus abençoe. Daniel. Amém. Então vamos orar para encerrarmos mais esse café com palavra. E na semana que vem vamos iniciar então o capítulo 6, né, de João, a multiplicação de pães e peixes. Então vocês estejam conosco, né, terça-feira, próxima terça, às 15 horas, no Café com Palavra. Também, aqui no domingo, estaremos aqui com a Escola Bíblica Dominical, às 18h30, né, sendo transmitida, e presencial, e o nosso culto às 19 horas, e transmissão a partir de 19h20 da mensagem, onde eu vou estar pregando em Tessalonicenses. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos Teus ensinos, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua vida e salvação em Cristo Jesus, trazida a nós. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por tudo isso. Te peço que o Senhor esteja abençoando a cada vida, Senhor. Obrigado pela vida da Thelma, a Teresa, ó Deus, todos conosco também na transmissão. Que o Senhor esteja abençoando. Fica conosco, te pedimos, te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe e até terça que vem.